Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo, cubra a sua vida, minha amiga, meu amigo. Cubra a sua vida com a sua sombra, para lhe proteger, para lhe prosperar, para lhe abençoar. O Espírito de Deus venha sobre você agora. E você seja livre de toda e qualquer amarração que esse mundo se apresenta para você. Seja livre, minha amiga. Seja livre para tomar posse das promessas de Deus. Seja livre da escravidão do dinheiro, da escravidão da glória deste mundo, da escravidão dos sentimentos, da escravidão das emoções, e tenha a plenitude da mente do Senhor Jesus Cristo, para você saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, para que você saiba escolher o melhor para você, mas que, sobretudo, seja da vontade do Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo venha conduzir os seus pensamentos para a conquista da sua terra prometida. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito interessante. Eu estava ouvindo o relato de um pastor que me disse: bispo, em Brasília, onde eu fui obreiro e depois pastor, eu conheci uma senhora que vinha na igreja e ela conquistou mundos e fundos. Aquela senhora tinha condições econômicas invejáveis. Porém, quando se falava no dízimo, de tanto se falar em dízimos, ela pegou as páginas do profeta Malaquias e retirou da Bíblia, rasgou aquelas páginas. Ela não aceitava os dízimos. Ela aceitava toda a Bíblia, mas não aceitava as páginas que falavam dos dízimos, que era um profeta Isaías. Aliás, profeta Malaquias. Eu até me lembrei que muitos judeus também eliminaram a página de Isaías 53, quando fala do Senhor Jesus. Então, eles eliminaram aquela página da Bíblia para não testemunhar e não lerem, para que os seus filhos não tomassem conhecimento do Messias, o verdadeiro Messias. Mas é interessante que ele disse: bispo, essa senhora ficou um tempo na igreja, e durante o tempo que ela ficou, depois que ela tomou posse de grandes fortunas, ela perdeu tudo. Ela foi à falência, ela perdeu tudo. Era, do ponto de vista humano, era impossível ela ficar pobre, porque ela tinha muito dinheiro. Mesmo assim, ela perdeu tudo. Ela foi uma
amaldiçoada por conta de ter eliminado as páginas da palavra de Deus, por não tê-las aceitado. Então, muitas pessoas, muitos crentes são assim, são fracassados, são pobres, são miseráveis, porque quando se trata de Malaquias, o profeta Malaquias, que fala sobretudo de fidelidade, fidelidade na aliança com Deus, porque os dízimos nada mais são do que sinais de uma aliança com Deus, porque você devolve as primícias, a primeira parte para Deus, sem vê-lo. Você não vê Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus, mas por conta da fé que o Espírito Santo concedeu, o fiel honra a Deus com seus dízimos. Mas aqueles crentes que são fracassados e até endemoniados, seguem doutrinas falsas, satânicas, são assim e dão péssimo testemunho do Senhor Jesus, não apenas para os seus entes queridos, mas para os vizinhos, amigos, conhecidos, de forma que muitas pessoas têm verdadeira ojeriza à igreja evangélica por causa desse pessoal que é amaldiçoado, literalmente amaldiçoado. Carregam a Bíblia debaixo do braço, leem e confessam o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando tudo na vida deles. Por quê? Porque se por um lado eles se agarram ao Salmo 23, por outro lado, eles rasgam a página que fala sobre o dízimo. Quer dizer, gente que tem verdadeira paixão, amor ao dinheiro. Gente cujo coração está no dinheiro. E eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que o Espírito Santo, da mesma forma como tem usado a nós para levar o Evangelho pleno, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ao mundo, e tem feito prosperar o seu trabalho através das nossas mãos, o Espírito Santo, naquela altura, usou o profeta Malaquias, que fala de fidelidade, que fala que o Senhor odeia o repúdio, quer dizer, a infidelidade conjugal. O Senhor odeia o repúdio, quer dizer, a infidelidade conjugal. Depois ele fala, vós me roubais. Mas como te roubamos? Vocês dizem, nos dízimos e nas ofertas. Ora, amiga e amigo ouvinte, quando Deus trata de dízimos, que são as primícias, não são qualquer 10%, não. Não são os últimos 10%, não. Mas são os primeiros 10%. Os primeiros 10%. Eu nunca tinha aprendido isso. E por causa de não ter aprendido, eu era dizimista, mas não era dizimista. Eu era dizimista, quer dizer, eu tirava os 10% depois de ter cumprido com os meus deveres, com as minhas obrigações para com a minha família. E depois devolvia os dízimos. Mas a minha vida não era abençoada, pelo contrário.
eu cheguei a um ponto de desespero, de revolta. E eu cobrei de Deus. Eu achava que Deus estava falhando comigo, porque Ele havia prometido abrir as janelas dos céus. Eu ouvia os pastores da minha igreja, antiga igreja, pregando, falando de prosperidade, abertura das janelas dos céus, mas eu nunca tinha visto janela alguma ser aberta. Eu só ouvia falar. Ora, eu vivi na fé dos dízimos por 8 anos. Por 8 anos naquela igreja. Eu dava meus dízimos, eu era fiel nos meus dízimos, mas não via janela alguma aberta, nem uma frestinha da janela aberta. Até que um dia eu, de forma injusta, cobrei a Deus, desafiei, provei a Deus, apostei na sua palavra. Eu apostei, eu falei, Senhor, não é possível, como é que pode? Se eu sou fiel a ti, dos dízimos, e não está acontecendo nada, os caminhos fechados, eu ganho por um lado, perco por outro. Minhas mãos parecem furadas, não agarro nada. E o pior, agora estou nessa situação crítica. Quer dizer, eu tive uma experiência da prova com Deus. E eu posso falar para vocês. E todo mundo sabe disso. Muita gente diz assim, o bispo é bilionário, milionário, é rico, não sei o que e tal. Muitas pessoas falam isso, mas não sabem por que nós chegamos a uma condição privilegiada. Porque a riqueza que Deus me deu, sobretudo, é o Espírito Santo. Ele me deu o Espírito Santo, a plenitude dele. Ele não apenas me salvou, me perdoou dos meus pecados, restabeleceu a minha vida, me livrou do inferno, me livrou de Satanás, me arrancou do inferno, mas, sobretudo, ele me contemplou com o Espírito Santo. Aleluia. E por causa do Espírito Santo, é que o trabalho das nossas mãos prospera. Muitas pessoas dizem, o bispo Macedo é muito sábio, muito inteligente. Se eu sou sábio, se eu sou inteligente, devo a isso ao Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu não nasci sábio, eu não nasci inteligente, mas quando eu recebi o Espírito de Deus, eu recebi o Espírito da sabedoria, porque o Espírito Santo é Espírito da sabedoria. Mas, para recebê-lo, eu tive que fazer as minhas escolhas. Eu tive que fazer a escolha certa. Eu comecei a colocar a palavra de Deus em prática, obedecer. Porque não há como você ser uma pessoa de Deus abençoada sem que você venha obedecer a sua palavra. Não tem jeito, não tem jeito. Quando você obedece a palavra de Deus, é fé. Você está manifestando a fé. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. A fé não se sente. A fé se pratica, se obedece. E foi isso que nós fizemos. Eu até lembro daquele caso que diz no texto sagrado que o Senhor Jesus foi abordado por vários homens que carregavam um paralítico. E esse homem foi trazido à presença de Jesus.
Eles destelharam a casa e desceram a maca com o rapaz paralítico onde estava Jesus. Diz o texto sagrado que Jesus, vendo-lhes a fé, quer dizer, Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé, mas fé não é uma coisa abstrata? É, mas Jesus viu. E como é que ele viu? Quando aqueles homens obedeceram, foram ao Senhor Jesus, manifestaram aquela fé prática. Então Jesus não apenas perdoou, mas curou aquele paralítico. Então, amiga e amigo ouvinte, a fé inteligente leva à prática da palavra de Deus, porque a nossa fé vem pela palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas se esse ouvir não leva a pessoa a praticar, se convencer que tem que obedecer a palavra, então não adianta nada ter fé, que é o que acontece com muitos crentes, com muitas pessoas que estão me ouvindo, inclusive agora. Elas sabem da verdade, sabem o que devem fazer, mas não obedecem. É a mesma coisa que um casamento. A pessoa casa, sabe que ela tem compromisso com a outra, sabe que tem que ser fiel à outra, mas quando dá de vez em quando dá uma escapulida e vai para a horta da vizinha. É ou não é? Ora, minha amiga, meu amigo, Deus vê tudo. Deus não vê apenas as nossas atitudes, mas ele vê até as intenções do nosso coração. Ele vê tudo. Então não há como a gente esconder algo de Deus. Não há como você fugir de Deus. Não há como você se esconder esconder a sua desobediência. Onde quer que você vá desobediente, ele sabe, ele vê. Agora, não fique apavorado, não, então Deus vai me amaldiçoar. Não, ele não vai te amaldiçoar. Quando Deus fala aqui, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, ele não está dizendo que vai amaldiçoar, não. O problema é o seguinte, quando tomamos uma atitude de infidelidade para com o nosso cônjuge, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, a própria atitude que a pessoa toma está em concordância com o mal, com o diabo. E é óbvio que o diabo vai dar o troco para aquela situação. Então, quem amaldiçoa é Satanás. Mas quando você obedece a palavra de Deus, Deus guarda você, guarda a mim da maldição que o diabo tem para dar. Somos protegidos da maldição do inferno. Não é o que está escrito lá no Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porém, o que não está habitando no esconderijo do Altíssimo, vai estar sujeito a toda a maldição. Vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas aquele que obedece, aquele que está protegido pelas asas do Altíssimo, ninguém toca. Então, quando você vive uma aliança com Deus, você está protegido do mal. Quando você obedece a palavra dele, você está vivenciando a sua aliança com ele. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, é justiça. E por ser justiça, ele não aceita a injustiça, infidelidade. Ele não aceita infidelidade conjugal, ele não aceita infidelidade em hipótese alguma. Mas, quando diz respeito à infidelidade conjugal, ele diz que odeia o repúdio. Da mesma forma como também ele chama
os não dizimistas de ladrões. Portanto, você pode ser honesto, pagar os seus impostos ao governo, você pode ser honesto na sua família, você pode ser honesto com todo mundo, mas se você não é fiel dizimista, você é ladrão, você ladra. Isso mesmo, você carrega o nome de ladra ou ladrão bem na testa diante de Deus. É isso mesmo. Por isso você é amaldiçoada. Por isso você é amaldiçoado. E eu não estou falando isso assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, para você trazer o dízimo na Igreja Universal do Reino de Deus, não. Se você trouxer, você será abençoado, porque nós oramos pelos dizimistas diariamente. Se você não trouxer, paciência. Com você ou sem você, com os seus dízimos, sem os seus dízimos, a igreja vai arrebentar, está arrebentando e vai continuar arrebentando. Por quê? Porque nós procuramos viver aquilo que pregamos. Por quê? Porque nós obedecemos a palavra de Deus. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale isso, mas eu falo. Eu falo porque eu não tenho, desculpa a expressão, o rabo preso com ninguém. Eu estou livre para pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. E quem crê será abençoado. Quem não crê já está amaldiçoado, conforme Jesus falou. Portanto, nós falamos sobre isso para despertar a fé das pessoas sinceras, mas que são inocentes, que não conhecem a verdade. Elas estão sofrendo, estão gemendo, estão padecendo e não sabem por quê. Por que a minha vida, eu tenho dado um azar desgraçado, eu tenho vivido uma vida desgraçada. Por quê? Será, meu Deus, que eu nasci para isso? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para viver azarado? Não, você não nasceu para ser azarado, como eu não nasci para ser azarado. Jesus disse que os últimos serão os primeiros, seriam os primeiros. Ele quer tirar você do último lugar para colocá-lo na mesma posição que ele em primeiro lugar. Mas o custo disso é a obediência à palavra dele. E essa obediência depende de você, depende da sua atitude, não depende de seu sentimento. Ah, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Se você está sentindo, vai sentir lá longe. Mas se você quiser mudar a sua situação, e para você mudar a sua situação, você não depende do pastor, da igreja, você não depende de ninguém, você depende somente de si. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece aquilo que está escrito, então você passa a ter direito a fazer prova com Deus. Você tem o direito de prová-lo. Porque Ele mesmo nos convida a prová-lo. Ele que convida a nos prová-lo. E depois ele promete, olha, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobreabundante, bênçãos sem medida, você não vai ter lugar para colocar tanta bênção. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós falamos, estamos pregando, estamos promovendo essa semana próxima agora de prova com Deus, justamente para desafiar você. Se você crê, venha, você vai ver o que vai acontecer. Agora, se você não crê, paciência. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Se o Espírito Santo não convencer, muito menos eu. Imagine, quem sou eu para convencer as pessoas? Eu levo a palavra, eu prego a palavra. E quem crê é abençoado. Quem não crê, a gente já sabe. É como Jesus disse, já está amaldiçoado. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu queria que você prestasse muita atenção no caso desse rapaz. O testemunho dele mostra o espírito, mostra que agrada a Deus. Vamos ouvi-lo para que a gente chegue à conclusão. Por favor, coloque aí. Meu nome é Valdemir. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era uma pessoa vazia, não? Apesar de chegar novo na igreja, tinha uma família destruída, tinha uma vida problemática, amarrada.
e muito vazio dentro do meu ser, dentro do meu coração. Então comecei a fazer as correntes, comecei a ouvir, comecei a escutar a palavra, ainda que no início havia uma resistência para obedecer, para começar a servir ao Senhor Jesus, servir a Deus. Ouvia, mas ainda não praticava, não era fiel, não tinha aquele compromisso mais sério, mais profundo com o Senhor Jesus. Nasceu um desejo de conhecer e de ter esse encontro com Deus, receber o Espírito Santo, mas ainda não entendia bem as primícias, não entendia bem como era servir a Deus. E com isso não praticava. Ouvia, mas não praticava. Isso me impedia, né? me fazia demorar ou tardar, buscá-lo de todo o coração, fazer o melhor e dar o melhor de mim para o Senhor Jesus. Essa luta duraram 2 anos, foram 2 anos que comecei a buscar, comecei a pedir o Espírito Santo, fazia minha oração, mas por não obedecer, não praticar, não entender, ainda que sentia melhoras, tinha paz, não recebia o Espírito Santo, não via um resultado dentro de mim, não havia uma mudança ainda dentro de mim. Houve um momento que eu decidi mudar, decidi me lançar e comecei então a praticar a palavra, tudo o que eu ouvia. Passei a ter interesse em servir ao Senhor Jesus. E quando comecei a servir a Ele com as primícias certinha, fazer conforme eu estava aprendendo, ouvindo a voz de Deus, foi quando eu consegui receber o selo do Espírito Santo. O que mais eu desejava e buscava já naquele momento era receber o Espírito Santo. Foi aí que aconteceu então esse batismo com o Espírito Santo e cada vez mais o meu desejo era servir mais a Deus. Depois que passei a ser fiel a Deus nas primícias, a devolver as primícias, ser fiel, a obedecer, né? Acima de tudo, mais do que as conquistas que recebi, financeira, familiar, em todos os aspectos, eu recebi o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo e hoje temos esta paz, esta certeza da nossa salvação. É isso aí. Você verifica que coisa maravilhosa, né? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a bênção das bênçãos, porque é o Espírito da criação, o Espírito da vida, é o Espírito do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo para vencer, para completar, consumar a obra de Deus, a obra da redenção. Imagine a gente. Bem, minha amiga, meu amigo, mas você pode receber o Espírito Santo também. Você tem o direito de recebê-lo, porque ele veio para todos, todos os que creem, todos os que pagam o preço para receberem-no. As pessoas que sacrificam, que lutam, que fazem a sua parte, que obedecem a sua palavra. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E não se esqueça, domingo, aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, 6 horas da manhã, nós temos a reunião de Pentecostes. Se você quiser receber o Espírito Santo, domingo às 6 da manhã. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.